Olá, pessoal, boa noite a todos. Que alegria imensa estar aqui com vocês novamente na nossa segunda edição do projeto Rodando o Brasil Online. Eu sou a Verônica, diretora executiva do Unidos pela Vida, que é o Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística. Também tenho fibrose cística e estou muito feliz de estar aqui com vocês de volta, colocando no ar essa segunda temporada com o apoio da Vertex, com todo o time da RST-Com. Também quero agradecer a todo mundo que está por trás desse programa para fazer isso acontecer, todo mundo que se dedicou, se esforçou, também ao time da Vertex, Marcelo por acreditar nesse projeto, super importante de educação, de atualização, de conhecimento sobre a fibrose cística. No passado, nós tivemos a honra de entrar na casa de cada um de vocês, no início de um ano muito difícil. Ainda estamos por aqui em home office, mas certamente teremos mais uma edição incrível ao lado de participantes e palestrantes renomados, e mais uma vez com a presença de todos vocês que fazem esse programa acontecer. Mas antes da gente falar de 2021, eu quero fazer uma breve recapitulação agora sobre como foi, então, o nosso 2020. O time vai colocar na tela aí um breve slide que eu montei para vocês, para a gente relembrar do que foi a nossa primeira edição. Para quem não assistiu, nós tivemos aí 12 videoaulas no ano passado, tivemos quase 2.500 participantes, entre pessoas com fibrose cística, familiares, profissionais da saúde e estudantes. E a gente também falou sobre higienização de equipamentos, nosso queridíssimo mineiro, doutor Evanilson, fisioterapeuta, teve com vocês durante essas 12 aulas falando sobre fisioterapia para crianças pequenas, técnicas autoaplicáveis, pressão positiva, estratégia lúdica, inalação e fisiorrespiratória na FC, como que a gente escolhe o nosso nebulizador, como que a gente identifica se ele está funcionando adequadamente. E tivemos uma última aula muito emocionante de despedida, depois de 12 semanas juntos, fazendo várias perguntas e respostas sobre a físio na fibrose cística, a importância da fisiorrespiratória. E todas essas aulas estão disponíveis no site do unidospelavida.org.br e também no YouTube do Instituto. Então, quem não assistiu ano passado, fica ligado que todas essas aulas que são atemporais, merecem ser revistas e olhadas de volta e estudadas, estão lá disponíveis também em formato de texto. A gente sempre prepara depois das nossas aulas aqui um texto sobre o nosso conteúdo para que vocês possam ler também. A gente teve várias mensagens incríveis que nos motivaram muito toda semana. O pessoal de associação, como a CAN, lá de Santa Catarina, agradeceu em nome de todos os associados pela disponibilidade em realizar o projeto. Todo mundo, via mídias sociais, participou muito, dizendo que foi esclarecedor, que a gente tivesse novas edições, e aqui estamos nós, em 2021, de novo, para a gente poder junto ter mais conhecimento sobre a fibrose cística. Estamos começando, então, agora uma nova temporada que vai ser ao vivo novamente, toda segunda-feira, das 19 às 20. E o que vai nos guiar esse ano? O quadripé de tratamento para a fibrose cística, que é físio, atividade física, nutrição e medicamentos, que inclusive a gente vai debater isso hoje. Semana que vem teremos uma roda de conversa super bacana com quem tem fibrose cística, e assim a gente vai seguir até o final. Uma aula um pouco mais teórica, e na outra a gente tem uma roda de conversa com quem tem fibrose cística, falando sobre a rotina. E terminamos daqui 7 semanas, lembrando sempre que toda maratona começa com o primeiro passo, então fiquem com a gente até o final, essas 7 semanas ao vivo, toda segunda às 19, nesse mesmo link. Todas essas aulas também ficarão disponíveis logo após a transmissão nos próximos dias nos canais do Unidos pela Vida. A gente vai ter a minha mediação de volta, vocês vão aí me receber mais 7 semanas, um orgulho, muito obrigada por isso. E cada semana a gente vai contar com a participação de novos convidados, que vão apresentar os conteúdos ao vivo, em forma de debate, diálogo. Então, vão mandando as perguntas de vocês, lembrando que aquelas que não puderem ser respondidas ao vivo serão respondidas em conteúdo depois. Vamos juntos em mais uma temporada de muito conhecimento? É com vocês que eu quero estar essas 7 semanas, é com vocês que a gente quer falar bastante. Deu muito orgulho e muita emoção lembrar o que a gente viveu em 2020, a gente teve muito desafio, e com muito carinho e muito cuidado a gente reinventou esse programa com esse novo formato que eu falei, e que a atividade física nesse ano, assim como a Evanilson pontuou muito no ano passado, a gente vai lembrar dela com mais
força e entusiasmo esse ano. E não só para quem tem fibrose cística, a gente quer também que todo mundo que esteja assistindo aí, que é pai, que é mãe, que é familiar, que é profissional da saúde, preste atenção também no quanto ela é importante para toda e qualquer pessoa, a qualquer tempo. E a gente vai ter muitas novidades e prestem atenção nesses conteúdos que eles vão fazer sentido também para vocês que não têm fibrose cística. Atividade física é importantíssima para qualquer um de nós. Sem mais delongas, então vamos para a nossa primeira edição. Hoje eu vou receber o nosso já conhecido amigo mineiro favorito, Dr. Evanilson Aquino. Ele vai lembrar um pouquinho do que a gente viveu em 2020, reforçar a importância da fisioterapia respiratória. Além dele, a gente vai conversar também com a fisioterapeuta Bruna Ziegler, que é muito famosa aí nas redes sociais, super carismática e querida por todas as pessoas que têm fibrose cística. Mas antes de conversar com esses super profissionais, queridos por todos nós, eu quero convidar o coordenador da equipe de Fibra, que é diretor de políticas públicas e advocacy aqui do Instituto Unidos pela Vida, também presidente da ACAN do Rio de Janeiro, Associação de Assistência à Fibrose Cística do Rio, que é o Cristiano, o maior incentivador da fibrose cística no Brasil, que vai contar para nós, então, o que é esse quadripé de tratamento na fibrose cística, por que ela é tão importante, porque foi através dele que eu ouvi esse conceito pela primeira vez. Então, seja muito bem-vindo, Cris, à nossa segunda edição. Boa noite para você. Boa noite, gente. Boa noite, Verônica. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Bruna. Boa noite, público que está nos assistindo. Muito legal, né, retomar o Rodando Brasil nesse formato para falar de atividade física e estar aqui como coordenador da equipe de Fibra tem um significado muito grande, assim, equipe que não é só uma equipe de corrida, né, como pode algumas pessoas pensarem, mas ele é realmente um programa hoje de incentivo aos exercícios físicos nas pessoas com fibrose cística. Programa que inclui palestras, inclui a participação em eventos, inclui a participação em congressos, inclui estar fazendo muita leitura crítica dos materiais, conversando com profissionais, incentivando as famílias e as pessoas com fibrose cística ao exercício. Então, é realmente muito legal essa parceria agora com a Vertex no Rodando Brasil, retomando, né, esse formato de aulas. No passado foi uma companhia muito boa, assim, né, durante a pandemia, ter as aulas de fisioterapia. Muita gente agradeceu, assim, né, ter essa oportunidade de ter essa capacitação durante um momento tão difícil que teve e tão oportuno ao mesmo tempo, né, porque foi necessário muito olhar, assim, para o autocuidado, e acho que foi um sucesso, né? Já tínhamos as experiências do Rodando Brasil com as receitas culinárias, então a gente já começa a falar de um tripé aí, a nutrição, né? A fisioterapia, claro que a gente sempre está de olho aí toda a medicação que a gente faz, e hoje a gente vai falar no quadripé aí, que inclui os exercícios físicos. Mas eu queria falar que é muito agradável, né, estar na companhia desses dois palestrantes aqui, né? Primeiro porque eu acho que faz uma passagem de bastão, assim, do tema da fisioterapia para o tema do exercício físico, que tem algumas similaridades, que tem algumas coisas em comum, mas que também tem um lugar hoje, eu acho, cada vez mais reconhecido como uma disciplina, se não independente, assim, que corre junto e atuando complementarmente, né, nesse tratamento, né, muito complementar no tratamento dos pacientes, e ela vem ganhando um espaço que eu há 10 anos atrás, talvez quisesse muito, mas não via ainda no Brasil isso acontecendo, né? A gente tem os primeiros trabalhos sobre exercício físico na fibrose cística na década de 70, ainda tinha grupos de atividade física na Noruega, por exemplo, trabalhando, levando pacientes para competições e fazendo coisas incríveis. Anos 80, anos 90, nos Estados Unidos, teve bastante trabalho. Então, assim, não é novo, né? E no Brasil a gente viu uma certa demora nisso ser absorvido, assim, né? Mas teve alguns pioneiros, né? E foi muito legal no congresso que a gente participou, né? A Bruna estava lá também, em Gramado, por exemplo, ver uma mesa sobre exercícios físicos, né? Num congresso brasileiro de fibrose cística. Isso deu um grande incentivo. E foi muito legal também quando eu estava ainda a caminho do congresso de Curitiba, foi até
bem emocionante, assim. As pessoas me mandaram, olha só o que está na apresentação dos apresentadores, né? Tem um slide sobre a equipe de fibra, e eu, de verdade, assim, eu fiquei muito emocionado, chorei até, porque foi um reconhecimento muito importante, assim, daquilo que a gente estava fazendo, que era justamente chamar para conversa, né, os profissionais, de que a gente entendia que a atividade física deveria ter um papel mais destacado, né? E eu acho, assim, uma coisa até que o Dr. David Ornstein, né, que é um dos grandes publicadores, assim, do exercício na fibrose cística, fala, né? Já há bastante gente na fibrose cística, nas clínicas, entende a importância do exercício físico, mas ainda são pouquíssimos profissionais que prescrevem o exercício físico. Então, acho que isso é uma conversa que vale a pena a gente ter, né? De como isso realmente deve ser falado pelas equipes, deve ser tratado, deve ser envolvido. E além de, então, ter essa felicidade, né, de ver isso crescendo, acho que a gente cresceu em número de profissionais trabalhando com isso, então a gente vê bastante gente, não só fisioterapeutas, mas educadores físicos hoje, trabalhando com pessoas com fibrose cística sem aqueles receios que há um tempo atrás ainda a gente via. A gente tem uma infinidade de publicações sobre isso, acho que é muito legal assim, a gente ver pessoas buscando realmente qual o melhor programa, qual o melhor treinamento, em que limiar trabalhar, como fazer isso com segurança, né? A gente tem até hoje em dia a gente tem até publicações em livro, né? Não é só em publicações assim, em artigo científico, aquelas coisas que a gente no público em geral nem consegue acessar, né? A gente já tem bastante material falando sobre isso, né? E a felicidade que a gente tem de ver muito mais famílias, né, falando sobre isso, pessoas com fibrose cística, não só falando, mas praticando os exercícios, né? E hoje em dia até algumas pessoas transplantadas, né, nessa equipe, e a gente tem, inclusive, participação aí em competições, né, de transplantados, né, os Jogos Brasileiros, Jogos Latino-Americanos, Jogos Mundiais. Então, é muito, muito gratificante, né, esse percurso que eu, quando pensei na equipe de fibra 10 anos atrás, né, como eu estava dizendo para vocês, pensei nesse livro aqui, que se chama Devoção, que é sobre um pai de um menino com paralisia cerebral, que resolveu oportunizar para o filho dele, né, essa experiência de correr junto com o menino, a pedido dele, e isso virou também uma grande forma de divulgação da paralisia cerebral e de tudo que eles faziam, né, porque eles também foram pioneiros no desenvolvimento da linguagem computacional dessas pessoas e tudo mais, né, lá em Massachusetts, onde eles moravam. E o que me despertou, talvez, esse livro, junto com outras influências, claro, que eu vou falar ao longo aí todos os encontros, né, experiências como, por exemplo, a atleta canadense Lisa Bentley, né, que é uma pessoa com fibrose cística, que não só participa do triatlon, mas ela é 11 vezes campeã do Ironman. E quando eu vi essa foto, lá atrás, né, mudou a minha cabeça, mudou completamente a minha cabeça, porque a partir dali eu vi que o sarrafo, né, podia ser colocado bem mais alto do que eu estava acostumado a ver, né? Então, acho que é isso que a gente persegue, né? Obviamente que nem todas as pessoas vão estar podendo participar de modalidades em alto desempenho como essas pessoas, e a gente vai falar sobre isso, sobre essas diferenças, sobre respeitar os limites de cada um, respeitar treinamento, esse tipo de coisa. Mas eu só queria contar um pouquinho como é que foi a origem dessa conversa e como eu me sinto grato de hoje ver uma maturidade muito maior nesse tema e realmente poder falar que antes a gente tinha muito clássico assim o discurso de que o tratamento da fibrose cística era medicação, nutrição, fisioterapia. E eu acho que hoje a gente pode tranquilamente dizer que esse tripé ele para em pé, né? Mas ele é um pouco instável. Eu estou sentado aqui, eu estou sentado numa cadeira, ela tem 4 pés, ela é muito mais firme que se eu sentasse naquele banquinho que a gente usa lá no Rio Grande do Sul, né? Bruno, às vezes para tomar um chimarrão, que tem 3 pés e fica balançando ali, fica caindo, né? Então é nisso que eu acredito, eu acho que esse pé fica mais... Com esse pé a mais, a gente fica mais reforçado aí.
Eu acho que para início de conversa era isso. Estou muito curioso para ouvir vocês, honrado mesmo de estar fazendo essa primeira aula aqui do Rodando Brasil na companhia desses dois, que são duas fontes de inspiração para a gente que vive nesse mundo da fibrose cística. Acho que já dá para ir passando a bola para eles, que eu estou bem curioso pelas conversas. Que delícia te ouvir, Cris. Como é bom relembrar de todas essas histórias, essas inspirações. Já teve gente aqui no chat falando que só começou a se movimentar e a se mexer por sua causa. Então, quando eu falo que você botou o Brasil em movimento, seja quem tem fibrose cística ou todo mundo que está interconectado entre familiares, pais, mães, amigos, quantas pessoas a gente já botou nesse país para se mexer. Então, fica o nosso agradecimento de um Brasil inteiro. Você me colocou em movimento. Então, muito obrigada por toda a sua determinação, por todo o seu empenho. E me lembro muito bem de uma vez que o Cris falou para mim, quando a equipe de fibra nasceu, ele falou: como é que eu vou falar para o meu filho que tem fibrose cística, que ele tem que fazer exercício físico, se eu estou falando isso para ele sentado aqui do sofá assistindo TV? Como é que eu vou dar exemplo para o meu filho se eu estou aqui sentado e não estou me exercitando? Então, antes de cobrar, eu vou me exercitar, porque criança, jovem, seja lá o que for, a gente sempre aprende pelo exemplo, e o exemplo sempre que move muita gente. Então, o Cris ensinou o filho dele pelo exemplo, me ensinou pelo exemplo, e assim a gente vai contagiando uns aos outros. Obrigada, Cris, mais uma vez pela tua brilhante participação. E agora eu queria convidar, então, para fazer a abertura técnica, científica, didática e mineira da nossa segunda edição, o nosso querido amigo Evanirso, fisioterapeuta lá de Minas. Boa noite, Evanirso, seja bem-vindo a essa telinha dividida, meu amigo. Olá, Verônica. Boa noite, pessoal. Cristiano, parabéns pela sua explicação. Você fez um levantamento importante do histórico da equipe de fibra, que nos incentiva e nos orgulha muito de ver esse programa avançando. Bruna, minha amiga querida, fisioterapeuta que eu admiro, que a gente já conhece por essa luta aí na fibrose cística há um bom tempo, e a gente sempre se fala, seja no WhatsApp ou seja por e-mail, a gente sempre está em contato discutindo isso tudo. E nós, né, Verônica, matando a saudade depois daquele ano passado com tantos sentimentos e emoções envolvidas, um momento de querer assim, rever as pessoas, conversar com as pessoas, mas aflitos sem saber o que seria do nosso ano em função dessa confusão toda que foi a Covid-19 nas nossas vidas, né? Mas, de certa forma, foi um ano muito rico, foi um ano muito prazeroso, porque aquele projeto ele gerou uma riqueza de conversa, de discussão, que até hoje eu tenho com os queridos pacientes do Brasil todos. Muito teleatendimento, muito telemonitoramento e muita discussão mesmo baseada no projeto. Então, é com muita satisfação que eu estou aqui hoje para conversar com vocês, relembrar um pouco do que a gente falou o ano passado. Com certeza. E para nós é uma alegria imensa ter você aqui de volta. Vou transmitir aqui a sua apresentação e o Evanilson vai relembrar alguns pontos bem importantes para nós sobre a fisioterapia na fibrose cística e vai passar oficialmente o bastão do Rodando Brasil versão 2021. Vou transmitir a sua apresentação aqui, Evanilson. E você vai me sinalizando quando você quiser que eu passe os seus slides, por favor. Por favor, pode passar o próximo. Então, pessoal, boa noite mais uma vez. Então, hoje a gente vai relembrar o que a gente construiu ano passado com o programa Rodando Brasil Fisioterapia Respiratória. Então, o projeto ele foi todo construído num novo modelo assistencial de fisioterapia em pacientes com fibrose cística. Esse novo modelo ele já está quase também ficando velho em função de um crescimento importante em relação à própria qualidade de vida dos pacientes e também com as novas medicações. A gente está tendo que ter um olhar diferente para a nossa atenção na comunidade de fibrose cística. Isso já foi discutido de forma bem assim detalhada no Congresso Europeu do ano passado e que provavelmente nos nossos próximos eventos a gente deve avançar nessa revisão do novo modelo assistencial. Por favor, Verônica. Sempre quando eu falo da assistência fisioterapêutica nos pacientes com fibrose cística, eu gosto de utilizar essa imagem.
Se a gente for olhar aqui onde está escrito Airway Clearance, que são as terapias de remoção das secreções, elas foram instituídas para os pacientes com fibrose cística em 1956. Os primeiros diagnósticos foram na década de 1930, mas a fisioterapia, como terapia de remoção das secreções, ela só foi instituída em 1956. E aí, até então, as nossas intervenções eram todas baseadas no alívio, principalmente dos sintomas respiratórios. Pode passar, Pedro. Então, esses pacientes, eles chegavam para a gente muitas vezes com uma doença pulmonar já bem determinada, com bronquiectasia, com alterações torácicas e com muita secreção pulmonar. E esses pacientes muitas vezes tinham uma colonização bacteriana, já tinha uma bronquiectasia, algumas lesões estruturais. Então, nessa fase, pode passar, a gente tinha a nossa intervenção fisioterapêutica era baseada nas técnicas convencionais de terapia de remoção das secreções. Em 2004, o próximo, Verônica, em 2004 foi feita, e aí nesse contexto todo foram cada vez mais instituídas novas medicações, novos tratamentos, suporte nutricional bem intenso, os pacientes foram melhorando a expectativa de vida e cada vez vivendo mais. E esse gráfico eu gosto muito de mostrar que antes a gente tinha quase que a maioria da população como população pediátrica, hoje, principalmente a população americana, o número de pacientes adultos são quase que o mesmo número dos pacientes pediátricos. Então, isso mostra um avanço importante em relação aos cuidados desses pacientes. Pode passar, Vera. E, com isso, em 2004, teve que ser revisto aquele modelo antigo de utilização de somente as técnicas convencionais para um modelo atual, utilizando outros dispositivos, outras intervenções e um olhar diferenciado, principalmente para aqueles pacientes que, porventura, eles foram desenvolvendo características secundárias à fibrose cística em decorrência da própria aumento da sobrevida e também da própria doença. Então, se instituiu exercícios de flexibilidade, exercícios posturais, condicionamento cardiorrespiratório, os recursos de pressão positiva, os dispositivos foram trabalhados de forma mais eficiente, com a gama de variedade de recursos para que isso pudesse dar mais autonomia para os pacientes. Naqueles pacientes com um gasto energético maior, algumas estratégias de conservação de energia, de exercícios respiratórios e o próprio treinamento muscular, seja ele específico, seja ele treinamento muscular global. E associado a isso tudo, um olhar diferente também para a terapia inalatória, porque a maioria dos medicamentos que os pacientes fazem uso são de medicamentos inalatórios, e um olhar diferenciado do fisioterapeuta sobre essa intervenção poderia, de certa forma, contribuir para uma melhor deposição dessas medicações. Então, aí surgiram vários recursos, esses recursos foram muito importantes ser utilizados. Hoje, já existe uma linha de fisioterapeutas no mundo todo que fala assim, da fisioterapia respiratória moderna, que utiliza muito desses recursos de pressão positiva associados a alguns exercícios respiratórios com o objetivo de otimizar o tempo de tratamento e também melhorar a eficiência dessas técnicas. E aí a gente pode passar, Verônica, que a gente tem a possibilidade de utilizar tanto com crianças pequenas como com crianças maiores, e a gente trabalhou bem isso no ano passado. Próximo. E também os recursos lúdicos associados a exercícios posturais, a estratégias lúdicas, que também ajudariam nesse processo de melhorar, principalmente a assistência desses pacientes pediátricos. Então, em todo momento, dentro da intervenção fisioterapêutica, a gente colocava o exercício como uma ferramenta terapêutica associada ao nosso objetivo. E a Bruna vai falar muito bem disso quando ela for falar do exercício associado à terapia de remoção das secreções. Só que aqui nós estávamos falando de um momento terapêutico, um momento onde esse paciente iria fazer uma fisioterapia e fazer um atendimento de fisioterapia respiratória. Então, a gente trabalhava os exercícios lúdicos, os brinquedos, próximo, tanto na população adulta como na população pediátrica. E também, dentro do modelo assistencial, a gente sempre pregou e orientou os pais e utilizou as nossas intervenções fisioterapêuticas. Então, quando ia uma criança, um adulto, a gente fazia uma sessão de desobstrução brônquica para avaliar os sintomas e se o paciente estava respondendo àquela técnica ou não.
Isso foi muito importante para nortear o aumento da intensidade, para educar os pais e os próprios pacientes para que eles automonitorassem os sintomas e na ausência e na presença desse sintoma, ou no aumento desse sintoma, um aumento em relação às necessidades de intervenção. Próximo, Verônica, por favor. Exercícios de mobilidade torácica, nós falamos muito bem deles, eles são importantes para melhorar principalmente a expansão da caixa torácica, melhorar a entrada de ar. Próximo. E os exercícios de alongamento, de fortalecimento, tanto de musculatura anterior e posterior, a gente utilizava muito as bolas suíças nesse procedimento, também para os pacientes. Também isso foi tudo incluído e cada vez mais tomando a outras intervenções. Pode passar, Verônica. Então, e a próprio condicionamento físico, quando a gente utilizava reabilitar esses pacientes com uma intensidade de exercício em torno de 50% a 60% do VO2 máximo, ou baseado na frequência cardíaca, também como estratégia terapêutica durante as nossas intervenções. Não é o que a gente está pensando aqui hoje. Nós estamos pensando aqui hoje em mostrar o modelo assistencial da fisioterapia, e que a fisioterapia muitas vezes utiliza o exercício físico dentro do processo de reabilitação, mas, no entanto, o objetivo que a gente acha que tem que deixar bem claro com esse novo modelo do projeto é a incorporação do exercício como hábito de vida. Então, mais importante do exercício ser tratamento, ele tem que ser hábito de vida, porque hábitos não se esquecem, não se perdem. Tratamento ele pode ter um início, meio e fim, mas o hábito de vida ele permanece. Então, pais que se exercitam, pode passar, Verônica, filhos que fazem exercício físico, a comunidade, avós, de forma geral, a população que faz exercício físico, com certeza serão pessoas com melhor saúde e, com certeza, lidarão com situações como o próprio tratamento da fibrosite de uma forma melhor. Então, a gente sempre estimula isso dentro como uma forma terapêutica, mas também a gente faz o aconselhamento dessa população para que elas possam, cada vez mais, praticar o exercício no seu dia a dia, de acordo com a sua rotina. E outra coisa importante que foi falada aqui foi a questão da terapia inalatória. Como que a terapia inalatória é importante na questão do tratamento, e a própria terapia inalatória pode estar associada também naquele momento de espera com a prática de exercício físico. Então, o paciente ele faz uma inalação de uma determinada medicação, depois ele vai fazer esse momento de bicicleta, ou de pular corda, ou de fazer uma sessão de corrida ou de pedalada, e ele pode voltar e fazer uma fisioterapia que vai ser mais eficiente para gastar menos tempo. Então, isso é uma estratégia também que pode ser incorporada no dia a dia da prática de atividade física. Então, finalizando, pode passar o próximo slide, a gente quer que essa rotina de sobrecarga de trabalho, de outras atividades, elas sejam minimizadas com um tratamento mais eficiente. O exercício físico, ele tem um papel fundamental nisso, associado à fisioterapia, porque o exercício mantém vários quesitos positivos no que se diz respeito à qualidade de vida, à função pulmonar. E o objetivo maior, pode passar, Verônica, é que esse hábito de exercício físico, associado à realização da fisioterapia e os outros tratamentos, seja incorporado no dia a dia de forma tranquila, com tempos mais reduzidos e com intervenções mais eficientes, para que a gente possa não só estar saudável, mas se manter saudável, com melhor qualidade de vida, com menor sobrecarga de tratamento. Então, dentro do modelo assistencial que a gente discutiu ano passado, foi todo voltado em se manter saudável e, de certa forma, se sentir bem com o seu tratamento. Era isso que eu queria falar. Eu acho que eu consegui cumprir o meu tempo de 10 minutos. Aí estão minhas redes sociais. Fiquem à vontade em me chamar lá, me perguntar qualquer coisa. Tem meu perfil pessoal, meu perfil profissional. Obrigado. Obrigada, Vinícius. Você ainda tinha 4 segundos. Foi perfeito o seu tempo. E parabéns pela capacidade de síntese de 12 aulas de um ano inteiro. É claro que a gente trouxe com muito mais detalhe no ano passado, você detalhou assim com muita profundidade tudo, e por isso que a gente convida de novo, quem não assistiu ano passado, quem não teve oportunidade, acesse o site do Unidos pela Vida, a gente tem lá todos os vídeos do Evanilson, todas as aulas que foram feitas com muito carinho e muito trabalho, né, Evanilson? Então, fica aí para todo mundo.
e obrigada mais uma vez pela tua explanação e lembrança agora tão bacana. Fica com a gente aí que daqui a pouco você volta para conversar conosco. E eu queria convidar agora, antes de convidar, só queria dar um spoilerzinho que está acontecendo aqui no chat, que nossos participantes não estão conseguindo ler. Bom, Evanilson tá bombando aqui, como a gente dizia, né? Evanilson é maravilhoso, parabéns pela explanação excelente profissional, todo mundo ama o nosso querido Evanilson. E, Cris, tem uma pessoa muito especial te assistindo aqui, que já mandou um oi, pai. Oi, Pedroca. Beijo da Tia Vero para você também. Beijo para o nosso querido menino, que é a grande inspiração de muita gente, a inspiração da equipe de Fibra. Ganhou beijo do pai ao vivo aí. E não briga com a tia, que eu te chamei ao vivo aqui. Bruninha, vem cá, vamos conversar. Seja bem-vinda, Bruna Ziegler, nossa querida fisioterapeuta, muito conhecida nas redes sociais, tem feito um trabalho incrível de aproximação com todo mundo que tem fibrose cística, de desmistificação da importância do tratamento, de quebrar um pouco de tabu, de mostrar com um pouco mais de leveza o que a gente precisa enfrentar todos os dias. É uma honra imensa ter você aqui, minha querida amiga. E agora eu gostaria também que você se apresentasse aí para todos os nossos participantes, quem está nos assistindo, e conduzisse a sua apresentação pelos próximos 10 minutos. Obrigada por estar conosco, Bruna. Boa noite, então, a todos. É um enorme prazer participar do Rodando Brasil desse ano. O ano passado foi um sucesso com a presença do Evanilson. Eu tenho a maior admiração pela Verônica e pelo Cristiano também. Então, eu agradeço muitíssimo esse convite e eu fico muito emocionada mesmo de estar participando esse ano do Rodando Brasil. Então, a temática desse ano é o quadripé, né, do tratamento na fibrose cística, né, fisioterapia, atividade física, nutrição e medicamentos. E eu vou falar mais especificamente, assim, da questão dessa relação íntima entre a fisioterapia e a atividade física. Por quê, assim, né? A fibrose cística, como a gente sabe, ela é caracterizada por manifestações clínicas multissistêmicas. Então, ela acomete lá desde seios da face, sistema gastrointestinal, eletrólitos no suor, a perda de eletrólitos. Então, a gente tem essas alterações clínicas que são multissistêmicas, mas principalmente os pulmões é que são responsáveis, a doença pulmonar é que é responsável pelo encurtamento da vida. Então, a gente manter esses pulmões saudáveis é o que a gente, como profissional, mais deseja no tratamento do paciente com fibrose cística, e isso não é fácil, né? Manter esses pulmões saudáveis exige, eu não diria nem um quadripé, exige muito mais que um quadripé, né? Começando aqui, eu coloquei algumas coisas relacionadas aos pulmões saudáveis, à manutenção dos pulmões, mas eu destaco, por exemplo, uma coisa que a gente não citou aqui, a saúde... Oi? Não? Quem sabe faz ao vivo, ajustes técnicos necessários, não tem problema. Compartilha aí. Live tem dessas, Bruna, não tem problema. Pronto, agora tá, aperta ali embaixo. Tá. Maravilha, agora estamos. Olha que foto linda! Vai lá, Bruna. Pessoal, pelo imprevisto. Mas então, como eu vinha falando, para a manutenção desses pulmões estáveis, uma das questões é a saúde mental. Então, para eu manter a minha saúde mental, eu preciso de uma saúde mental muito boa para eu conseguir dar conta de todo o tratamento, né? Então, eu brinco com o Cristiano, que ele fala em quadripé. Eu acho que tem vários pés aí, né? Para a gente conseguir manter esse tratamento todo. A nutrição é parte fundamental, então, com uma boa nutrição, eu consigo estar livre de infecções, mais livre de infecções, eu tenho menos exacerbações respiratórias, eu consigo me manter mais tempo longe do hospital, eu uso menos antibiótico. A atividade física, que é extremamente importante, que eu vou falar mais detalhadamente dos benefícios, a terapia inalatória, fisioterapia, as medicações. Então, é um tratamento
extenso, né? Então, falando um pouquinho dos benefícios da atividade física, quando eu me mantenho ativo fisicamente, eu tenho um declínio mais lento da função pulmonar, eu me mantenho com os pulmões melhores, eu tenho uma melhora na qualidade de vida, eu tenho uma manutenção da densidade mineral óssea, então eu evito a osteopenia e a osteoporose, que são comuns também nos pacientes. Eu auxilio no controle da diabetes mellitus, que cerca de 50% dos pacientes aos 30 anos têm essa condição. Então, é importante ter o controle da diabetes. Eu consigo melhorar as alterações posturais, eu tenho uma melhora na aptidão física, sendo que um paciente com uma melhor aptidão física, ele chega a reduzir a mortalidade em 8 anos. E, por último, eu tenho uma modificação na reologia do muco, eu consigo deixar esse muco mais soltinho com a atividade física, o que beneficia muito a fisioterapia. Então, a recomendação é de fazer exercício aeróbico de 3 a 5 vezes por semana, por pelo menos 30 minutos, exercício anaeróbico de reforço muscular 2 a 3 vezes por semana, respeitando sempre as preferências individuais. Então, se eu faço aquilo que eu amo de atividade física, o que eu mais gosto, eu vou ter uma melhor adesão ao tratamento. Lembrando sempre que em cada etapa da vida da criança ou do adulto, essas preferências elas vão modificando e a prescrição do exercício ela tem que ser individualizada para cada fase do tratamento do paciente, para cada fase da vida do paciente. E lembrando que o sedentarismo é um problema de saúde pública, um problema mundial, e a recomendação da Organização Mundial da Saúde é que crianças se exercitem pelo menos 60 minutos por dia de atividade física moderada, vigorosa. Então, a gente fica muito abaixo disso, e é uma questão que a gente tem que trabalhar com os nossos pacientes. Agora, uma questão importante que eu queria salientar. Se o exercício físico é tão bom e tem tantos benefícios, uma pergunta que eu escuto bastante no consultório é: o exercício físico ele substitui a fisioterapia? Então, a gente tem um estudo que foi feito na década de 80, que eu acho bem interessante, que algumas crianças elas permaneceram dentro de um centro de reabilitação por 17 dias, tá? Nesse centro de reabilitação, hoje em dia esse estudo seria antiético, mas na época eles suspenderam a terapia inalatória e a fisioterapia. E esses pacientes foram submetidos por um regime intenso de atividade física, com corrida, natação, mergulho, era cerca de 6, 7 horas por dia de atividade física. E o que eles observaram? Que eles melhoraram, sim, a função pulmonar, mas que eles exacerbaram, e alguns pacientes desse estudo nem conseguiram concluir os 17 dias, porque acabaram exacerbando antes disso. Então, não, o exercício físico ele não substitui, ele é um adjunto à fisioterapia. Ele tem que ser tratado como adjunto, como auxiliar, como uma coisa que vem ao lado, que caminha junto. Então, qual o melhor momento para a realização da fisioterapia? É uma segunda pergunta que os pacientes fazem bastante. Que horário que é melhor? É antes da fisioterapia, depois da fisioterapia, na hora da fisioterapia? Então, qual o melhor momento? Então, eu gostaria de ressaltar primeiro que, independente do momento, a atividade física é sempre muito bem-vinda e sempre vai ter benefício. Só que eu preciso organizar muito isso no sentido de que se o paciente ele faz, por exemplo, um protocolo de exercícios antes da fisioterapia, como nesse estudo aqui, ele consegue deixar a secreção mais soltinha e consegue expectorar bem na fisioterapia. Então, isso pode ser recomendado. Agora, se eu tenho um paciente que já é muito secretivo e que tem uma baixa reserva cardiorrespiratória, ele não vai aguentar fazer o exercício antes da fisioterapia. Então, essa indicação ela tem que ser bem criteriosa. Nem todo paciente vai se beneficiar de fazer o exercício antes da fisioterapia. Alguns vão precisar estar com o pulmão limpo para poder ter um melhor rendimento no exercício físico.
Então, um outro estudo estudou, e se eu fizer atividade física no momento da fisioterapia? Então, eu vou lá, eu faço alguns exercícios como corrida, subida de escada, pular no trampolim, intercalando com técnicas de fisioterapia respiratória. Isso é benéfico? É benéfico também, mas nem todo paciente vai ter essa indicação. Por quê? Porque se eu tenho um paciente, por exemplo, que é super ativo, que ele não consegue parar quieto, que ele tem muita energia e ele não consegue, às vezes, sentar e se concentrar para fazer a fisioterapia, eu colocar ele a fazer um exercício aeróbico durante a fisioterapia e isso vai me auxiliar na hora de remover a secreção. Agora, se eu tenho um paciente que já está mais enfraquecido, que já está com baixa reserva cardiorrespiratória, se eu colocar ele a pular no trampolim, ele não vai conseguir expectorar direito depois, ele vai estar cansado e não vai conseguir expectorar. Então, essas indicações, elas têm que ser muito bem pensadas, né? A maioria dos estudos avalia faz a atividade física no momento distinto à fisioterapia, né? E também todos esses momentos, seja antes, durante ou depois, vão facilitar a expectoração. No dia que o paciente faz exercício físico, ele fica com a secreção mais soltinha, né? Então, qual seria a melhor modalidade para exercício físico, para remoção de secreção? Então, aqui esse estudo ele avaliou pessoas pulando no trampolim, bicicleta ergométrica e jogar bilhar, que não seria considerado um exercício físico, que é uma atividade de lazer. E o que eles viram? Que as atividades como pular no trampolim, para a questão da remoção de secreção, essas atividades com maior impacto, elas provocam um efeito de cisalhamento dentro do tórax e ajudam a remover muito mais a secreção do que uma bicicleta ergométrica também, que vai ter outros benefícios, mas não na questão de remoção de secreção. Aí teve um outro estudo que comparou a diferença entre a esteira e a bicicleta e também observou que a esteira, por ter um pouco mais de impacto, também vai remover mais secreção do que a bicicleta ergométrica. Mas se eu tenho um paciente, por exemplo, um pouco mais debilitado, um paciente que está esperando um transplante, que não tem uma boa reserva, ele pode fazer uso da bicicleta ergométrica sem problemas. Então, uma coisa que eu gostaria de ressaltar, assim, próximo de finalizar, é que o exercício físico ele vai ser sempre fundamental no tratamento do paciente. Mas o paciente ele tem um aumento das demandas energéticas, né? Então a gente já tem no repouso um aumento da demanda energética, eles têm uma perda acentuada de eletrólitos no suor, que no exercício fica ainda mais intenso. Eu tenho uma redução da ingesta de água. A gente tem estudos que mostram que os pacientes ingerem menos água quando estão se exercitando, comparado com pessoas que não têm fibrose cística. Então, todos esses cuidados a gente precisa ter quando a gente vai prescrever o exercício físico. Então, é importante conversar com uma nutricionista para fazer adequações pré e pós-treino e reposição de água e eletrólitos. Então, para finalizar, o exercício físico ele é um aspecto fundamental. O momento ideal do exercício ele deve ser cuidadosamente planejado. Ele auxilia na fluidificação do muco, a soltar o muco. Ele não vai substituir a fisioterapia para remoção de secreção. Atividades com maior impacto para remoção de secreção, elas parecem ser mais indicadas. E lembrando sempre desses cuidados especiais de ingesta hídrica, reposição de sais e cuidado com as demandas nutricionais. Então, eu gostaria de agradecer imensamente por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje e fico disponível para conversar mais um pouco, então, agora e pelas redes sociais também, se alguém quiser entrar em contato. Muito obrigada. Obrigada, Bruna, mais uma vez, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente, por essa explanação incrível.
reforçou ainda mais aquilo que o Cris falou no começo sobre o exemplo, a importância de se movimentar, independente de ter fibrose cística ou não, e o que o Evanilson falou, que o exercício físico tem que se tornar um hábito, né? E como tudo está correlacionado, e como uma ação não substitui a outra, e elas se complementam enfim, contemplam uma nas outras. Agora eu queria pedir para o nosso time deixar todos os nossos convidados aqui nessa tela, as 4 carinhas aqui, muito bem, estamos todos agora, que bacana. E a gente vai, então, para o momento de interação. Bom, primeiro que está todo mundo elogiando para caramba, parabéns, professora Bruna, excelente aula, muito bom. O pessoal está perguntando se vai ficar disponível, vai sim, essa semana já vai estar disponível no site do Unidos pela Vida. Mariela Bortoluzzi, que é a nossa convidada da semana que vem, ela estará na nossa roda de conversa da semana que vem, está aqui falando. Doutora Bruna, minha fisiofera, estamos adorando a aula, cheio dos recadinhos aqui. E eu vou começar, então, trazendo a pergunta do Lucas, que fez uma pergunta aqui, o Lucas Vicente, lá de São Paulo. Qual a frequência de exercício recomendado para as crianças? Acho que eu vou entregar essa pergunta para a Bruna, que ela acabou de pontuar relacionado um pouco sobre isso. Bruna, por favor. Assim, ó, segundo a Organização Mundial da Saúde, crianças sem fibrose cística, crianças de uma maneira geral, deveriam fazer 60 minutos de atividade física moderada a intensa por dia, né? Então, se a gente for seguir essa recomendação da Organização Mundial da Saúde, que serviria para qualquer criança, independente da doença, a gente pensaria em 60 minutos por dia, né? O que eu diria? Pelo menos 3 vezes por semana, né? Idealmente 5 vezes por semana. Então, a gente sabe o quanto é difícil assim se exercitar diariamente. A criança, ela teria que ficar muito ela tem que ser muito estimulada, porque a criança no dia a dia dela, no brincar, ela já faz muita atividade física, né? Então a gente, como pais, por exemplo, está estimulando a andar de bicicleta, a jogar futebol, a jogar vôlei, a fazer uma caminhada no parque, ter horário para usar o celular. Então a gente está estimulando esses bons hábitos, não só como um compromisso, você tem aula de futebol 3 vezes por semana, e é compromisso. Isso tem que ser de uma maneira um pouco menos forçada, né? Então, acho que é isso. Cris, por favor. Queria acrescentar, né, que uma revisão saiu agora em abril, falou exatamente tudo isso que a Bruna falou, e é muito que eu acredito, assim, eu acho que tem que ter uma regularidade, 3 sessões por semana é o mínimo, porque menos que isso você não consegue ter essa regularidade, é muito difícil. Idealmente, como ela falou, eu gosto também dos 5 dias por semana, e acho assim, o mínimo é 30, né, como ela apresentou ali, e o recomendável mesmo é que a sessão tenha uns 60 minutos. É a resposta que eu daria para o Lucas, mesmo para crianças e qualquer um aí que tivesse. Outra coisa que eu queria só pegar da apresentação da Bruna, que reforça o que eu falei na minha palestra, né, a quantidade de referências que ela usou, né? Eu lembro quando a gente começou a falar sobre isso, assim, não só não tinham tantos trabalhos, como as pessoas assim, não levavam muito a sério o que a gente falava, porque cadê a evidência, cadê as referências? E eu fiquei muito contente, outra coisa que eu fiquei muito contente é que o exercício físico é um capítulo, né, das diretrizes brasileiras de diagnóstico e tratamento da fibrose cística, publicado em 2017. Está nas recomendações de fibrose cística de 2019, que é até uma das referências que a Bruna usou. E está nessa revisão agora, que saiu agora, eu li hoje, 41 páginas de revisão aqui sobre saúde pulmonar na fibrose cística, deu bastante ênfase ali para os novos antibióticos, novos medicamentos, mas fala muito também dos exercícios físicos. Então, gente, isso aqui não é invenção, tá? Tudo isso que foi falado é muito respaldado por todo esse conhecimento, né? E coisas, eu adorei a palestra da Bruna, porque coisas que ela abordou eram mitos, né? Você vai fazer exercício físico, vai gastar muita energia, vai perder muito eletrólito, e são coisas todas contornáveis, né? Vamos ver as outras perguntas aí. Exatamente, Cris. E eu queria engatar já que o Lucas perguntou sobre criança.
pedir para que, embora o Cris tenha feito uma pontuação ali que já fale que para qualquer faixa etária o ideal seria 5 vezes 60 minutos, mas que a Bruna e talvez até o Evanilson também complemente no adulto. Então, como que fica essa questão? A gente respondeu falando de criança, mas para o adulto, Bruna, qual que é a orientação? No adulto também, deveria ser no mínimo 3 vezes por semana para se ter uma regularidade, com uma ênfase. A gente na criança, a gente acaba enfatizando um pouco mais o exercício aeróbico, né? O correr, o andar de bicicleta. No adulto, a gente tem um papel bem importante do exercício anaeróbico também, do ganho de massa muscular, da manutenção da massa muscular. Então, é bem meio a meio, assim, né? O reforço muscular e o exercício aeróbico. Então, tem que ter uma mescla dos dois, tanto para melhorar a clearance das vias aéreas, quanto para o reforço muscular. Então, 3 vezes por semana também seria uma quantidade, assim, boa, né? De no mínimo 30 minutos, né? Na verdade, 1 hora, assim, porque 30 minutos seria o tempo mínimo do exercício aeróbico, sim, mais o reforço muscular. Então, seria, ali na minha apresentação, eu coloquei de 2 a 3 vezes, de 3 a 5 vezes por semana de exercício aeróbico, 30 minutos como mínimo, mas mais o reforço muscular. Então, se somar o tempo das 2 atividades, é no mínimo 1 hora de exercício, né? Perfeito. Obrigada, Bruna. Evanilson, quer complementar? Verônica, só para complementar uma coisa, eu acho que a Bruna explicou muito bem, mas a gente tem que pensar que fazer exercício sim é importante, mas antes de fazer exercício é você estar fisicamente ativo. E aí o que acontece? Quando a gente pensa em fisicamente ativo, principalmente na criança, é que naquele momento que as crianças estão descobrindo, querendo um brinquedo, querendo alguma coisa, a gente dá dispositivos, brinquedos que elas precisam gastar energia. Então, bola, arremesso, bastão, coisas que tem que empurrar, são contribuições importantes que vão criando memória muscular para essas crianças e deixando elas fisicamente ativas. O que nós estamos vivendo? Eu acho que principalmente com a pandemia, isso foi um problema e a gente vê esse problema no atendimento dos nossos pacientes, é que todos os pacientes diminuíram a atividade física. Diminuíram por quê? Porque estão ficando enclausurados. Outra coisa, às vezes estão ficando muito tempo no computador, não só para ter aula, então fica muito tempo na aula e o momento de relaxar eles vão para o joguinho. Então, não foi um paciente, não foi dois, foram vários pacientes que a gente observou isso. Então, acho que é importante a gente ter essa ideia de que o exercício é importante, mas que a gente pode, dentro da prática de exercício regular, a gente também ser fisicamente ativo. A gente até falou isso aqui ano passado. Vamos subir de escada em vez de pegar o elevador. Vamos tentar ir até um lugar, carregar deslocar, ao invés de sair de carro, algumas coisas assim. E principalmente os brinquedos. Vamos dar brinquedo que tenha gasto energético, que gaste energia. E é sempre importante, sempre que a gente for começar uma atividade física, a gente sempre discuta com o nutricionista, porque ele tem que fazer a correção energética. Porque senão a gente vai ter um desequilíbrio na balança energética. Eu acho que isso é importante a gente frisar aqui também. Legal, Vanilson, isso que você falou tem tudo a ver com a questão do hábito, né? É a gente mudar os nossos comportamentos de modo geral. Então, assim, não entender que exercício físico e o movimento, né, do nosso corpo se dá somente na nossa meia hora de atividade física. E sim, ela pode ser inserida em vários outros momentos do nosso dia a dia. Então, você, por exemplo, subir escadas, se possível fazer isso até com um sapato adequado, com um tênis adequado, né? Porque tem todas outras variáveis envolvidas, então faça isso com tênis adequado, vai até a padaria, em vez de ir de carro, 1 quadra, vai a pé. Então, inserir esses outros comportamentos e hábitos saudáveis no nosso dia a dia certamente nos mantém ativos e a atividade física complementa de forma regular, como vocês bem pontuaram. O pessoal está perguntando aqui, a Yasmin falou sobre natação para bebê de 8 meses, que tem fibrose cística e que já toma Creon e os demais medicamentos, se é uma opção. E aí eu já engato também na pergunta da Mariana, que ela também fala sobre bebês, aí ela não coloca a idade do bebezinho dela, mas
se já existe opção de atividade física, e ela coloca, além da fisioterapia. Então, eu queria que vocês pontuassem de volta essa importância das duas andarem juntas, e se natação é um exercício aí para crianças de 8 meses, e quais as outras possibilidades. Bom, para criança pequena, a gente entra na questão do desenvolvimento motor, né? Então, o que uma criança de 8 meses tem que estar fazendo, né? Então, a gente estimular atividades para engatinhar, para buscar objetos, para a gente pode trabalhar pensando no desenvolvimento motor da criança para aquela idade, né? Então, a natação, para uma criança pequena, tem seus benefícios, né? A gente tem, só que tem que ter bastante cuidado também com a piscina, porque a piscina, quando ela não tem uma boa... a piscina, ela pode estar contaminada, assim, né? E a criança nessa idade, quando ela está aprendendo ainda a nadar, ela pode eventualmente aspirar alguma coisa, né? Então, tem que ser uma piscina realmente que a gente confia, assim, na qualidade da limpeza daquele ambiente, né? Mas eu não vejo nenhuma restrição, né? Tem estudos que mostram que a água da piscina pode ter pseudomonas e que isso seria um empecilho para a natação. Tem alguns médicos que sugerem aquelas piscinas salinizadas, né, para reduzir esse risco, mas eu não vejo nenhuma restrição, só realmente tentar estimular o desenvolvimento motor adequado. Não sei se o Evanilson quer complementar aí a questão do desenvolvimento. Não, eu concordo com você, Bruno. Eu acho que é por aí mesmo. A natação, eu acho que os bebês ele tem um estímulo muito positivo, que é uma postura que os bebês geralmente ficam. Então, assim, a natação, além de ser um esporte muito completo para o bebê, mas é lúdico, porque ele brinca na água. E eu acho que a questão da infecção de pseudomonas para ficar atento ao sistema de limpeza. Hoje, as piscinas cloradas não tem um problema. E agora tem as de ozônio, que a limpeza é feita por ozônio, que é um outro dispositivo muito potente. E o principal problema, eu acho que em relação à infecção cruzada na piscina, está relacionado ao ambiente externo, aquelas umidades que ficam na beira da piscina, que ficam no vestiário. Geralmente eu recomendo para as mães tirar os meninos da piscina, enrolar na toalha e ir embora para casa, dar o banho em casa, porque eu acho que mantém todo o benefício aí da natação, que é super completo para essas crianças. Perfeito. Tive experiência. Minha filha entrou na natação, ela não tem fibrose cística, mas coloquei a Helena na natação, ela tinha 7 para 8 meses também. E a coisa mais fofa do mundo ver aquele monte de bebezinho na água. Inclusive, as mães pontuaram aqui. Então, a Yasmin tem a bebê dela na natação, que ela falou, ela tem 8 meses, e a Mariana tem 9 meses. Então, são criancinhas da mesma faixa etária aí, como vocês já colocaram. E sim, né, o desenvolvimento motor nessa hora é o que mais estimula. A Denise Martinez, inclusive, está falando isso, que com a netinha dela, que tem fibrose cística, nossa querida Dudinha, quando possível, fazemos ela correr no gramado, brincar de pega-pega, e ela adora. E é bem isso que o Evanilson pontuou muito ano passado, né, Evanilson? As brincadeiras lúdicas, enquanto você também desenvolve toda uma memória afetiva, você também desenvolve essa memória muscular que você falou, né? Bacana, gente. Ó, Flávia também está dizendo que o Guido está com 2 anos e 6 meses, está fazendo natação e amando. E, então, todo mundo está falando bastante aqui sobre isso. E que a Cristina está dizendo que esse povo é top, que é inspiração para o tratamento. Bom, gente, queria deixar aqui, então, para cada um de vocês dar a sua mensagem final e agradecer mais uma vez a participação de todos vocês, a explanação incrível e tão enriquecedora aí nas nossas vidas. A gente sempre aprende muito a ouvir vocês, eu, pelo menos, cada vez aprendo mais e reajusto mais as velas no dia seguinte. Então, passar aí os minutinhos finais para vocês agradecerem, mas quem está assistindo não sai que ainda não acabou, tem surpresa ainda no final. Espera aí. Então, por favor, Evanilson. Foi um prazer estar aqui de novo, né? Relembrar como foi ano passado, desencadear o pontapé dessa nova proposta. Espero que seja bastante prazeroso para todos. E, assim, o mais importante, aquilo que a gente sempre falou, coloca o exercício como hábito de vida, não como obrigação de ter que fazer alguma coisa em função de um problema que você tem. Eu acho que nós avançamos muito na saúde bucal
quando a gente colocou a escovação como a escovação de dentes, como hábito de vida e não como um tratamento odontológico. Então, vamos pensar no exercício dessa forma, é o conselho que eu dou, assim, de ideia-chave para vocês. E faço muito bem, eu falo pela própria experiência. Eu não tinha como falar para meus pacientes fazer exercício físico se eu não estivesse mantendo a regularidade. E isso mudou minha vida nesses últimos 3 anos aí. Então, essa é a dica que eu passo para todos. E tente sempre associar o exercício físico com a realização da fisioterapia, que você vai economizar tempo, principalmente com a sessão de fisioterapia. Um beijo grande a todos. Obrigada, Evanirce. A gente espera você em todas as nossas próximas 6 semanas ali na plateia, assistindo, interagindo. Manda seu recado e fica mais uma vez nosso agradecimento, respeito e admiração pelo teu trabalho. Mais uma vez, muito obrigada. Bruna, querida. Bom, queria agradecer demais essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje e dizer que realmente essa questão do exemplo é o principal, né? Os meus pacientes me cobram muito quando eu estou nas consultas. E aí, você está fazendo atividade física? Eu não estou te vendo postar foto na academia. Como é que é essa história? Então, é uma coisa assim. E o doutor Dalcin, será que ele faz atividade física também? Quem é na equipe que faz? Quem é na equipe que não faz? Então, os pacientes acabam estimulando a gente também, né? Porque esse é um hábito que todo mundo tem que ter e a gente tem que se disciplinar para isso ser rotina. Para se ter um envelhecimento saudável, seja com ou sem fibrose cística, é indispensável a atividade física. Então, vamos todos, sempre a hora de começar, antes do transplante, depois do transplante, quem está melhor, quem está mais ou menos. O exercício físico, ele sempre vai ter benefício em qualquer fase da doença. Então, vamos se mexer. Muito bem, Bruna. Fica o convite aí para todo mundo, tenha você ou não fibrose cística, se mexa, se movimente, insira o exercício físico como hábito. Hoje, para honrar o que a gente ia falar aqui, sair 7h15, 7h20 da manhã para andar num friozinho de 14 graus de Curitiba, já cumpri com a minha atividade da manhã. Então, coloquem isso como hábito, mais uma vez, lembrando a importância para todo mundo, para a qualidade de vida de todo mundo. E antes de passar a nossa surpresa, para quem acompanhou ano passado já sabe como é que a gente encerra Rodando o Brasil com bastante emoção. Fiquem aí. Antes disso, eu quero passar, então, a bola para o Cris, por favor, nosso maior incentivador aí de atividade física dentro da fibrose cística no Brasil. Cris. Então, além de estar muito contente de ter começado com esses dois, né, e com sempre a Verônica fazendo aqui as honras, né, foi muito bom ouvir o sotaque da Bruna de novo, senti em Porto Alegre um pouquinho, estou com muita saudade, mais de anos sem ir para aí, e o pessoal todo do Clínica sempre foi uma referência para a gente aí, né, e, enfim, foi muito legal mesmo ter dividido com você. Lembrei você falando de profissionais, né, que praticam ou não os exercícios, de uma pneumologista aqui do nosso centro de referência, do Fernando Figueira, a doutora Tânia Folesco, né, que é uma maratonista, corre todo ano a Maratona do Rio, e teve, inclusive, na primeira maratona, assim, depois da inauguração aí da equipe de fibra, com a nossa camiseta lá, tem foto dela, na Maratona do Rio, com a nossa camiseta. Um abraço para a doutora Tânia, que é a médica do peso também. E é muito legal. É uma grande incentivadora também, né? Acho que é legal, assim, nas consultas, se falar. O primeiro médico do Pedro também, o Dr. Fischer, assim, a gente sempre lembra uma consulta que ele deu um objetivo, assim, para o Pedro, né? E quando ele atingiu aquela marca, ele tirou uma medalha, assim, da gaveta e deu para ele, assim, foi nada combinado, foi uma coisa, assim, que marcou bastante mesmo. E acho que é isso, assim, o profissional também tem que ter essa atenção, essa visão, né, de que isso faz realmente a diferença, né. Eu queria citar uma outra coisa, assim, que tem uma questão histórica, né, falei várias coisas históricas aqui, né,
mas um dos primeiros médicos que incentivou isso foi o Dr. Fernando Abreu, aí do Clínicas, né? E com uma paciente aqui do Rio, que era branca, né? A primeira paciente mulher transplantada no Brasil. E ele, uma consulta, ele disse, olha, eu não quero saber o que você vai fazer, mas o que você for fazer, você vai fazer o melhor que você puder. E ela começou a jogar tênis de mesa, e ela disputou campeonatos, e ela ganhou campeonatos, e ela exibia aquelas medalhas, aqueles troféus com maior orgulho, assim. São histórias assim que a gente quer começar a contar, sabe? E a gente pode contar, tem muita coisa para contar. Na próxima aula que a gente vai falar com as meninas, a gente vai falar sobre essa questão do hábito, né? A coisa que o Vanilson falou aí é totalmente verdade. Isso tem que entrar na rotina. E, assim, o bom disso é que cada vez os estudos mostram mais que uma coisa que você faz por 3 semanas consecutivas você consegue incorporar. Então, não é tão difícil assim. E outra coisa bacana dessa revisão que eu li hoje, sério mesmo, que em 8 semanas você já nota um resultado significativo, observável. Então, se ao longo desse encontro aqui, desses encontros aqui do Rodando Brasil, dessas 7 semanas, você se dedicar, olha, esse primeiro encontro já serviu, eu quero começar, semana que vem essa semana eu vou começar, hoje é segunda, dá para começar, não precisa começar na segunda, começa terça. Daqui, no final, você já vai estar contando coisas e se sentindo melhor. Então, é realmente nisso que a gente está apostando aqui. E como ano passado a gente conseguiu, eu acho, melhorar muito a adesão das pessoas ao autocuidado em fisioterapia, a gente quer sonhar aqui que com vocês a gente vai trazer ainda mais essa cultura do exercício físico para a fibrose cística. Eu ouvi um desafio, foi isso? Foi um desafio? Está lançado o desafio. Muito eu sou bem. O cara do desafio, né? Eu tô sempre... Cristiano é o cara do desafio. Então, o desafio está lançado. Hoje, 17 de maio. Escrevam aí no chat. Eu aceito o desafio do Cristiano. Eu aceito o desafio do projeto. 7 semanas, vou começar a me exercitar amanhã. Posta nas redes sociais, marca o Instituto Unidos pela Vida, marca a equipe de fibra, marca o Cris, me marca Evanilson, e vamos lá, todo mundo junto. Eu aceito, já dei meu aceite aqui ao vivo já. Vamos lá, 7 semanas, começando amanhã. Quanto tempo a gente precisa para mudar um hábito? Cerca de 3 semanas, mais ou menos, ali, devagarzinho, e toda maratona começa com o primeiro passo, é o nosso título da nossa última aula. Então, o desafio está lançado, o pessoal está falando aqui, ó, que vocês são anjos da nossa vida, a Lucas aceitou, todo mundo está aceitando aqui, o Léo falando de responsabilidade e disciplina, criar uma rotina semanal é uma ótima sugestão que posso dar como paciente de FC. Tenho 34 anos, fui diagnosticado com 1 aninho, viu só? Estão aceitando o desafio. Vamos, daqui na próxima semana a gente já faz já mede a temperatura aí de como está sendo esse desafio, e daqui 7 semanas a gente vê outros resultados e que isso seja incorporado na vida de todo mundo. Vamos rodar a surpresa de agora, time? Tudo pronto aí atrás, nos bastidores? Então, com vocês, o nosso vídeo de encerramento. Vamos lá. Eu sou mãe do Henrique. O Henrique tem 12 anos e tem fibrose cística. E eu vim aqui contar a diferença que fez e faz atividade física na vida do Henrique, e junto com fisioterapia, junto com todo o tratamento, fazem toda a diferença na qualidade de vida dele. Bom, o Henrique nasceu em 2009 e logo que ele nasceu, a minha ansiedade era encontrar na internet adultos que tivessem fibrose cística. Realmente, assim, o que se falava na época era um prognóstico muito sombrio, tudo muito duro e claro, né, a gente não pode se conformar, né, e a gente precisa buscar, e é o que a gente tem feito aí esses 12 últimos anos. E quando eu encontrei, era uma moça que tinha fibrose cística e que surfava. E ela contava o quanto isso fazia diferença na vida dela, o quanto desde que ela começou a surfar, ela melhorou. E, bom, foi realmente a época que tudo aconteceu, né, em relação ao surf, quando se descobriu que a
maresia salgada, aquela água salgada que evapora do mar, ela entrava no pulmão enquanto a pessoa fazia o exercício físico, era como se fosse uma inalação ao mesmo tempo, né? E daí veio, inclusive, a inalação hipertônica, porque quando os cientistas começaram a estudar sobre isso e viram realmente os benefícios que haviam no mar, né, que saía ali da natureza, do mar, do sal, que tanto falta, né, que tanto quem tem fibrose cística perde sal, né? Reposto pela natureza quando você está no litoral e quando você está no mar. E o quanto aquilo poderia realmente fazer a diferença, e eles chegaram na inalação hipertônica, que a gente até hoje está em todos os protocolos de fibrose cística no mundo inteiro, fazer a inalação hipertônica. Você não precisa ser um triatleta campeão do mundo, né? Você só precisa dar o primeiro passo, e depois do primeiro passo vem o segundo e o terceiro. E os pais nisso tudo são fundamentais. Quando eu percebi isso, principalmente através da equipe de fibra, né? Essa equipe aqui que eu adoro carregar no meu peito, e carrego no peito, na alma, no coração, me ensinou isso, né? A gente precisa ser o exemplo, a gente precisa. Não adianta a gente estar no sofá e falar para o nosso filho, olha, vai descobrir atividade física que te traz prazer. Não, você precisa mostrar para ele que você também está nesse processo de descoberta, né? E correr atrás, literalmente, né? Correr atrás. E é buscar o que a criança gosta no movimento, né? Porque qualquer esporte é válido, qualquer esporte O importante é a criança gostar, é a criança sentir realmente que aquilo faz parte da vida dela, e ela gostar, e ela gostando, a adesão acontece. Você descobre espaços novos, você descobre sensações novas, você descobre, né? É muito legal você descobrir. A pessoa precisa se descobrir. Não, eu gosto de equipe, eu gosto de jogar com equipe, eu gosto de fazer sozinho porque eu sou mais na minha, então eu vou pra corrida, eu vou pra natação, e assim vai até você realmente encontrar a sua turma, né? Encontrar o que você gosta. Eu acho que esse gostar, esse querer fazer por se sentir bem, por te dar prazer, é o mais importante durante a infância. Realmente foi o que a gente sempre procurou buscar em relação ao esporte. E a diferença que faz na vida de quem tem fibrose cística é tremenda. Primeiro porque quando você está buscando, você está descobrindo, e descobrir é fantástico, né? É importantíssimo, assim, é importantíssimo dar esse primeiro passo, é importantíssimo começar. Depois que você começa, é seguir em frente, né? Seja depois de uma fase ruim, uma fase boa, é seguir em frente. É isso. Ah, Denise, querida, sempre bom te ouvir. Você sempre nos inspira com as histórias incríveis. Você que também é uma grande incentivadora aí da equipe de fibra, apoiadora, mãezona. Foi uma delícia ter você na nossa primeira aula aqui da nossa segunda edição. Bom, o desafio está lançado, já vi que tem muita gente falando aqui do desafio de fibra, já aceitou. A Gabi já está dizendo que já ganha 2 semanas, porque já faz 2 semanas que está firme. Marise diz que vai ter que correr atrás, mas que aceitou o desafio. E a Cris também complementando que achou lindo o depoimento da Dê e que ela disse tudo que a família é essencial. E é isso mesmo, pessoal. Então, você, a sua família, todo mundo, aceite esse desafio de autocuidado, de cuidado com a saúde, de cuidado com a saúde de quem tem fibrose cística, e vamos juntos por esse hábito mais saudável, de vida mais saudável. Mais uma vez, muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco nessa primeira aula do nosso Rodando Brasil, versão 2021. Estaremos juntos pelas próximas 6 semanas. Deixem os comentários de vocês, tanto aqui pelo chat ou nos canais do Unidos pela Vida. Mandem os depoimentos do que vocês acharam para que a gente possa seguir
aperfeiçoando esse nosso programa e esse nosso projeto que é feito com tanto carinho. Mais uma vez, agradeço imensamente a presença dos nossos participantes especiais aqui, Cristiano, Evanircio e Bruna, e de todos vocês que estiveram conosco até agora. Um beijo grande, nos vemos semana que vem com Mariela e Tamires, duas meninas queridas que têm fibrose cística e que vão nos ensinar muito também. Até semana que vem, pessoal. Beijo. Tchau, tchau.